Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou aqui para apresentar um trabalho da disciplina de operações unitárias e especialmente hoje eu vou conversar com vocês sobre conteúdo de extração, certo? Quem sou eu? Meu nome é Vitor Manuel Siqueira Conde, sou discente do sexto semestre do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária pelo Instituto Federal do Ceará, do campus de Quixadá. E esse trabalho, né, apresentado como requisito de obtenção de nota parcial da disciplina de operações unitárias. Então, vamos de fato dar início aqui à nossa apresentação. Peço que se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem fazer algum comentário, né, se vocês estiverem vendo isso pelo YouTube, vocês deixem nos comentários. Se vocês estiverem vendo pelo Google Sala de Aula, vocês coloquem aí no fórum, tá bom? Vamos participar, pessoal. E vamos aqui dar início também. O que é a extração? Bem, pessoal, como a gente falou, né, é um processo de operação unitária e, na verdade, embora pareça algo bem assim, distante da nossa realidade, é algo que está intrínseco nas nossas vidas, seja em ações do dia a dia, seja, né, no nosso convívio, seja também em escala industrial, né? Eu coloquei a imagem, como vocês podem ver, da dona Florinda e do professor Girafales, porque sempre que ela vê ele, né, ela convida para ele tomar um café. E o café é um exemplo, acho que mais simples e que melhor exemplifica, né, essa questão da extração, né, porque a gente, ao fazer, né, ao passar um café, a gente está extraindo do pó do café as substâncias, né, que no caso são solúveis em água, né? E é justamente o que consiste essa operação unitária. É você, de fato, fazer, literalmente, a extração dessas substâncias, tá certo? E no caso da indústria, né, numa escala bem maior, a gente vê exemplos como na fabricação do próprio café solúvel, né? Café que a gente popularmente conhece como o Nescafé, né? Aquele café que você pega o pó e apenas dissolve ali na água fervendo e adiciona adoçante conforme o gosto, né? E esse processo consiste em um processo de extração, né? Mas também a gente vai além disso, por exemplo, na fabricação de óleos essenciais, né? Na fabricação de óleos vegetais e na fabricação de açúcares através de algumas leguminosas e muitos outros exemplos, tá certo? Bem, pessoal, e dando continuidade, agora iniciando a questão mais teórica, né, em relação a essa operação unitária, né? Eu trouxe aqui uma imagem bem simples, né, que, como vocês podem ver nos slides, eu coloquei mais imagens, né, para facilitar o entendimento, né, iniciar aquele conteúdo massivo, maçante para vocês, né? E é basicamente o seguinte, a gente tem uma solução, né, no caso aqui nessa cor rosa, roxo, lilás, não sei exatamente qual é, né, que ela é composta por duas fases, né? No caso, o soluto e o solvente. É uma relação que é bem comum aqui para a gente. A gente há muito tempo conhece, né? Do ensino médio e tudo mais. E aí, acontece que a processo de extração, né, da operação unitária, é nada mais, nada menos do que a gente extrair, né, esse soluto. Aqui, como vocês podem ver e associar, é algo que é um sólido, né? Essas bolinhas aqui dá para se entender como se fosse um sólido. Mas, na verdade, existem dois tipos de extração, né? Dois grandes grupos de extração, que é a extração sólido-líquido e a extração líquido-líquido, né? Na questão da teoria, pessoal, existem aí assim, duas fases, né, que são imissíveis de diferentes densidades que são formadas, né, quando você faz esse processo de extração. No caso, forma um extrato, que é uma fase mais rica em solvente, que acolhe, né, de certa forma, o soluto, e também um refinado, também chamado de rafinado, que é a fase mais pobre em solvente, de onde foi extraído o soluto, beleza? E aí, após a água ter extraído esse álcool presente na gasolina, vocês vão apenas medir, né?
vocês vão descontar a quantidade de água que vocês adicionaram nesse equipamento de medição e o restante deve corresponder a 25% do total de gasolina que vocês tinham inicialmente, né? Se for 25% ou inferior a isso, significa, né, que a sua gasolina é uma gasolina pura, que está dentro dos padrões da lei, né, de acordo com a ANP, né, Agência Nacional do Petróleo, ela que rege isso aí, tá certo? E quais são as vantagens e quais são as desvantagens da extração líquido-líquido? Vantagem, a gente pode citar, por exemplo, que é um processo que ele não precisa de aquecimento ou de resfriamento para acontecer, né? Ele pode ser realizado aí na temperatura ambiente. Ele também permite, né, a possibilidade de utilização de solventes com boa capacidade de extração, né, ou solventes pouco seletivos, no caso a água, né, que a gente costuma água que tem muitas características, né? Uma delas é uma das que atribui o nome, né, de solvente universal. Como desvantagem, pessoal, a gente vê que ela gera produtos intermediários, um processo que é um pouco caro, né? Por exemplo, quando se comparados a outras operações unitárias, como, por exemplo, a destilação, a própria evaporação. E eu trago alguns exemplos, né, de extração líquido-líquido, né, mais relacionados à escala industrial, né? Na produção, por exemplo, de penicilina, de ácido acético, de ácidos graxos, né? Aqueles extraídos dos peixes, vitamina E, fenol, glicerol, amônia, né? A gente tem como diluente essas opções aqui, né? A gente vê que a água sempre é em maior destaque, né? Tanto por facilidade quanto por redução de custos e também alguns solventes, né? Perdão. E agora, na extração sólido-líquido, pessoal, a gente também vê muitos exemplos, né, comuns no nosso cotidiano. Como é que ela ocorre? Eu comecei falando, né, explicando o que era a operação unitária de extração, com o exemplo do café, né? E eu que, mais uma vez, posso explicar através dele, né? Quando você coloca água quente, vai passando pelo pó do café, ele vai, né, fazer a extração do líquido em relação àquele sólido, né? E a gente vê também que, né, as técnicas de extração. No caso, eu trouxe aqui para vocês três técnicas que é bastante comum a gente encontrar em laboratórios, né, principalmente por conta da escala de produção, né, que em laboratório não tem como produzir muito, mas também pode ser encontradas essas técnicas em escalas maiores, né, como na escala industrial. E essas técnicas são a maceração, a infusão e a decocção. A maceração especial, ela é utilizada quando você não se pode aquecer o material que você vai fazer a extração, né? Então, você pega esse material, você tritura, adiciona o solvente, então, é, essa solução, né, se torna miscível junto com o soluto e é extraído as propriedades, as substâncias desse soluto, tá certo? A infusão e a decocção, elas são bem parecidas, pessoal. Bastante comum também nas nossas casas, né? Por exemplo, na fabricação de chás. A principal diferença entre elas é no processo de como se faz isso, né? De como ela funciona, e também dos materiais que são extraídos, né? Que se busca extrair. Por exemplo, na infusão, é realizada a extração de materiais mais macios, como, por exemplo, de folhas, de flores, quanto na decocção já é de materiais mais duros, como, por exemplo, casca de árvores, né, casca de plantas, ou até mesmo de raízes, né, que são mais duras. E aqui do lado, eu trouxe para vocês uma imagem que exemplifica um equipamento, né, também utilizado em laboratório, nesse processo de extração sólido-líquido, né, que no caso que a gente adiciona uma amostra desse material nesse espaço e coloca para ferver, né, o solvente aqui embaixo. Aí o vapor desse solvente vai extrair, né, as propriedades que a gente quer, né, que a gente deseja, a substância. E no caso aqui em cima vai acontecer esse processo de condensação, né, que a gente já conhece, e a gente tem o produto final, né? E agora nós temos a escolha do solvente. São a solubilidade, a densidade, a estabilidade e a viscosidade, né? Isso aí são propriedades, né, que o solvente deve ter
para que ele garanta, né, essa maior qualidade do que vai ser extraído, aceitabilidade, né? E esses fatores aqui estão mais relacionados nessa questão do custo, perdão, né? A corrosividade, a pressão do vapor, a inflamabilidade, a toxicidade, o custo, né, de fato, e a disponibilidade. E agora nós vamos falar sobre os equipamentos utilizados na indústria, né? Como é que esse processo de extração, essa operação unitária é realizada a nível industrial. Como vocês podem ver, né, a maioria dos equipamentos recebem o nome de torre, né? Torre, eu também chamado de coluna. E essa característica, né, que nomeia esses equipamentos é porque todos são equipamentos construídos, né, elaborados na vertical. Isso para facilitar esse processo de extração, né, diminuir custos, porque a solução é despejada lá de cima, né, e aí vai se realizando esse processo de extração. Aí nós temos a torre de dispersão, que é o equipamento mais simples, simples entre aspas, né, porque é o equipamento mais barato, né, mais fácil de ser implantado dentro de uma empresa. Aí em seguida vem a torres com recheios, que é basicamente a torre de dispersão, ou coluna da dispersão, só que dentro dela existem alguns espécies de recheios mesmo, né, alguns equipamentos que vão tornar mais efetivo essa operação unitária de extração. E aí existe também a torre com pratos, que é como se fosse uma espécie de torre com recheio, só que ela vai misturar, né, a solução. E a mais tecnológica, né, e mais a que tem um melhor funcionamento, né, mais moderna, é a torre com discos rotativos, né, que ela tem todas as características dos que antecederam. E atrelado a esses equipamentos, existem alguns equipamentos que também devem estar presentes para que exista esse processo, né, como, por exemplo, as bombas, né, que vão tanto jogar a solução no equipamento, como retirar, né, os solutos e os solventes. Também os compressores, como eu disse, né, a maioria desses equipamentos ele funciona apenas com a gravidade, né, por isso que eles são construídos de maneira vertical. Mas alguns precisam, para o seu funcionamento, de pressão, né, precisa de um pouco de pressão, então é utilizado esses compressores. E também alguns processos de extração carecem de aquecer e de resfriar a solução. E agora fazendo uma espécie de aparato geral sobre as características, né, dessa operação unitária, a gente destaca esses 4 pontos, né? No caso, é um processo físico que não altera, né, as características químicas das substâncias, tanto da solução como do soluto e de solvente. Infelizmente, é uma operação unitária de custo elevado, por isso que geralmente, quando se tem a oportunidade, né, se pode fazer essa substituição, a extração é substituída por outras operações unitárias, como, por exemplo, a destilação, né? Essa é mais barato, é mais fácil de fazer. Possui pontos de ebulição parecidos, isso em relação, pessoal, a substâncias, né? No caso, que vão ser extraídas. Isso tem significância direta, né? Se vai ser um procedimento apropriado ou não, ou se vai ser uma extração eficaz, né? E por último, tem a questão da especificidade, que eu quis tratar, basicamente, comentar com vocês, de que cada extração, né, tem a sua particularidade, cada extração, né, é singular, tanto no controle das variáveis, como na melhor produtividade, como na recuperação do solvente. Então, era basicamente isso, pessoal, que a gente tinha que tratar sobre esse tema de extração. Eu agradeço vocês que ficaram até aqui. Deixe aí o seu like, se inscreva no nosso canal e vamos participar aí no fórum. Deixe seu comentário também se tiver alguma dúvida, que assim que possível a gente responde. Valeu!